crianças! Que bom estar aqui novamente com vocês. E hoje é um dia muito especial. Hoje nós comemoramos Domingo de Páscoa. Ai, que alegria! Mas vocês sabem qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? É isso que nós vamos aprender hoje, porque tem muita coisa por aí que não tem nada a ver com a Páscoa. E a palavra de Deus, ela nos mostra verdadeiramente qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas primeiro, vamos fazer uma oração? Querido Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida, pelo respirar, pela vida, pelo sol, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Queremos ser gratos e aqui, Senhor, te agradecer. Ó Jesus, vem nos ensinar, vem abrir nosso coração, nossa mente, para que possamos aprender qual o real sentido da Páscoa e que nós possamos, ó Pai, compartilhar com todos aqueles, ó Pai, que não te conhecem, que não aprenderam ainda a maravilhosa dádiva que é te conhecer. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pronto, agora já conversamos com Deus, estamos de coração aberto e vamos aprender qual o real sentido da Páscoa. Olha, vocês lembram que há muito tempo atrás, lá em Êxodo, tá lá na nossa Bíblia, em Êxodo, Deus mandou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Vocês lembram? Pois é, o povo estava cativo, estava sofrendo, estava ali sendo escravizado. E Deus, libertou o seu povo, mandou Moisés, mandou 10 pragas e a última delas foi sobre um cordeiro que deveria ser totalmente puro e que deveria ser sacrificado. Sim, esse cordeiro deveria ser sacrificado e o seu sangue deveria ser passado por toda a porta da casa daquele povo judeu, para que ali não entrasse a morte. Ali Deus estava falando de algo, já estava representando algo que iria acontecer muito tempo depois. Aquele sangue derramado, aquele cordeiro sacrificado, estava representando o que Jesus ia fazer por nós. Ali Deus libertou o povo da escravidão, mas Jesus Cristo ia fazer a nossa maior libertação, que era do pecado. O sangue derramado, o cordeiro imolado, representava o que Jesus ia fazer muito tempo depois por nós, que era nos libertar do pecado. E foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus foi comemorar a sua última Páscoa em Jerusalém. E Jesus, todo mundo sabia quem era Jesus. Tinha feito maravilhas, apresentado ao povo quem era Deus, o que ele veio fazer aqui, qual era o verdadeiro amor de Deus, nos mostrando que é um amor sem igual, sem tamanho, que Jesus nos ama tanto, mais tanto, que ele tem tudo preparado para nós. Mas claro que nós devemos obedecer, nós devemos agir conforme os ensinamentos do Filho dele. E Jesus ficou pregando a sua palavra, andando, até que estava chegando próximo o dia em que ele sabia que teria que fazer o sacrifício maior, um sacrifício sem limites para nos libertar do pecado. E ele foi para Jerusalém comemorar a sua última Páscoa. Ele chamou os seus discípulos e pediu que eles fossem organizar lá o local onde ele ia fazer aquela mesa bonita, ia colocar o pão e o vinho. E quando ele foi chegar em Jerusalém, ele foi aclamado. Muitas pessoas gostavam de Jesus. Muitas pessoas sabiam que ele era diferente, sabiam que ele tinha algo especial. E lá ele foi fazer sua última ceia. Ele mandou com que os discípulos preparassem o local, pegassem o pão, o cálice, e ele preparou toda a mesa e chamou todos os seus discípulos para juntos eles comemorar este último momento, esta última ceia. E só através
de Cristo é que nós podemos agora, irmãos, ter de novo essa comunhão perfeita, crianças. Porque quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. E graças a Deus, graças ao sacrifício remidor de Jesus, a gente volta a ter essa comunhão perfeita com Ele. E nesse momento, Jesus explicou para os discípulos o que Ele iria fazer. Que Ele ia se entregar, que Ele iria se doar, que Ele iria derramar o seu sangue em prol de todos nós. Ele falou também que Ele iria ressuscitar. Muitos nem entenderam. Nesse momento também Ele falou que Ele ia ser traído por um daqueles amigos que estavam ali. Mas que tudo isso era um plano de Deus. E Ele, como um filho obediente, se entregou, se recolheu e foi orar. Ele passou a noite orando ali, conversando com o Pai, mostrando que Ele iria fazer o sacrifício, porque Ele era obediente até a morte. Nós hoje devemos ser obedientes também, obedientes no sentido de entender qual o ensinamento de Jesus para nossas vidas, o que Cristo quer da gente, como nós podemos amá-lo, obedecê-lo, né? Fazer valer tudo que Ele fez por nós, como nós podemos vencer o pecado. Só através de Jesus nós conseguimos isso. Não tem outra forma, outro meio, não existe. Ele é o único caminho, Ele é o único. Nós devemos valorizar o sacrifício que Ele fez ali em nosso lugar. E Ele sofreu, Ele foi entregue como aquele cordeiro ali, sem reclamar, inocente, puro. Ele foi porque Ele sabia que Ele teria que obedecer. E Jesus Cristo foi levado preso, foi levado cativo, foi levado até o Calvário. Ele mesmo carregou a sua cruz. Foi ali, sofreu todas as dores sem reclamar. Foi castigado, moído, colocaram nele uma coroa cheia de espinhos e levaram até o Calvário. Nesse momento, a gente percebe o quanto que Deus nos ama. Ele entregou o seu próprio Filho a nosso favor. Sem o sacrifício que Jesus fez naquele momento, nós não estaríamos hoje libertados do pecado. E Cristo foi, assim como aquele cordeiro calado, e Ele se entregou e foi crucificado. Sim, crianças, foi crucificado. Foi pregado naquela cruz. O seu sacrifício foi legítimo. Ele morreu pelos nossos pecados. Isso foi numa sexta-feira. Naquele dia, tudo se calou. Tudo se calou. Deus entregou ali o seu Filho por amor a nós. O seu Filho derramou o seu sangue como aquele cordeiro. O seu Filho derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante, né? Vida sem medida, através do perdão eterno, né? Dos nossos pecados. Cristo representa aquele cordeiro lá do Êxodo. O seu sangue tinha sido derramado. Estava cumprido. O que Deus havia falado havia se cumprido. E depois de crucificado, retiraram o corpo de Cristo daquela cruz. Tiraram ele e levaram ele para a sepultura. As mulheres carregaram, enrolaram os homens, né, que amavam Jesus, que estavam ali próximo dele, colocaram Jesus dentro de um túmulo. Antigamente era assim que fazia, não era igual agora. E colocaram ele no túmulo e fecharam esse túmulo com uma pedra bem grande. E os soldados romanos ficavam lá até de guarda, colocaram até soldados para proteger esse túmulo, que eles tinham medo, porque ouviam falar que ele ia ressuscitar entre os mortos. Já ouvia o burburinho de pessoas achando que iriam roubar o corpo dele, ou algo desse sentido fosse acontecer. E colocaram até soldados para vigiar esse túmulo. Só que ele era o Filho de Deus, ele é o Senhor dos senhores, e tudo que Cristo falou que ia acontecer, aconteceu. E depois de 3 dias, Maria Madalena voltou lá, ver lá como estava o túmulo, né, de Cristo. E quando ela chegou lá, sabe o que foi que ela encontrou?
o túmulo aberto. Ela ficou desesperada, ela achou que tinham roubado a Jesus Cristo. E ela correu e começou a chorar, e apareceu um anjo e falou: por que você chora? Ele não está aqui. Ela achou que tinham roubado o corpo de Jesus. Já pensou? Roubado! E ela começou a chorar e o anjo apareceu e falou: olha, ele não está aqui, por que choras, mulher? Ele vive. E ela ficou assim, maravilhada e ainda chorando. Ela percebeu que tinha alguém próximo dela e que sabe quem estava lá? O próprio Jesus estava lá. O próprio Jesus estava lá. E o próprio Jesus falou para ela: Maria. E ela, escutando a voz do mestre, percebeu que era Jesus que estava falando com ela. Ele reviveu, assim como ele tinha ressuscitado Lázaro, assim como ele tinha ressuscitado outras pessoas. Ele ressuscitou. O que ele tinha falado era verdade, era real, aconteceu. Ele vive. E Jesus falou: Maria, corre, vai falar com os outros tudo o que aconteceu, vai falar com ele que eu ressuscitei, que eles podem ficar alegres. Eu venci a morte, eu venci os grilhões da morte, eu ressuscitei. Corre, vai contar aos outros. E ela saiu correndo com as outras mulheres e ela foi contar, ela contou, ela falou que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que ele não estava morto e que a alegria ela estava sentindo. E depois disso, irmãos, Jesus apareceu para os outros discípulos. Ele ficou alguns dias ainda aqui na terra, ao todo 40 dias, explicou que ele iria ir aos céus, que ele ia estar com Deus agora, que a nossa alegria poderia ser completa, que o plano havia se cumprido. Todo o plano de Deus para nos salvar, para nos livrar da morte eterna. E ele falou mais, ele falou que ia mandar um consolador, que era o Espírito Santo. Ai, que alegria! Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, que a gente compreenda e entenda o sacrifício legítimo de Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, ele se entregou para nos salvar, ele deu o seu sangue para que nós pudéssemos viver. A nossa alegria, ela é completa, a nossa alegria, ela tem fundamento, nós temos esperanças. Ele venceu a morte por nós, ele foi o primeiro, a primícia, ele está vitorioso, assim como nós, mas nós temos que entender que nós só temos um caminho, e é através de Jesus Cristo. Essa é a nossa maior alegria, esse é nosso motivo de comemoração da Páscoa. Na realidade, a Páscoa tem que ser comemorada todo dia. Todo dia é motivo de agradecer a Deus. Sem Ele, nós não estaríamos libertos do pecado que nos assola, que nos deixa triste, que nos afasta de Deus, né? Através dele, nós temos a intimidade devolvida, nós temos a comunhão perfeita, né? Nós somos obedientes, nós entendemos o amor de Deus por nós. Então a Páscoa é mais que chocolate, a Páscoa é mais do que tudo que inventaram. A Páscoa significa vida e vida eterna. Eu espero que vocês tenham aprendido, viu? Quando alguém perguntar para vocês agora o que significa a Páscoa, eu quero que vocês ensinem para os amiguinhos, para a mamãe, para o papai, ensine. A Páscoa significa vida e vida eterna, porque Jesus morreu por mim, morreu por você, para que nós pudéssemos estar um dia com o Pai na vida eterna. Então, vamos preparar a nossa mesa, vamos preparar a nossa comemoração e vamos colocar Cristo como centro, como primeiro lugar, para que realmente a gente possa comemorar com alegria esta data. Olha, um beijo para vocês. Continue lendo a Bíblia, fazendo oração, que é nela que contém tudo que você precisa aprender para crescer e ficar cada vez mais parecido com Jesus. Um beijo, e agora vocês vão ouvir a musiquinha da Páscoa, tá?
E mais, vai ter mais vídeos aí com aulas, então não deixem de ver, não deixem de estudar e não deixem de aprender. Um beijo e até a próxima. Tchau!